Deus é bom, Deus é fiel. Você pode falar isso comigo? Deus é fiel. Deus é fiel. Você pode falar isso comigo? Deus sempre está certo. Deus sempre está certo. Mesmo que eu discorde dele, Mesmo que eu discorde dele, ele continua sendo certo. E ele continua fazendo o que é correto. Ele continua fazendo o que é correto. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui no nosso último propósito de vida que nós temos. O primeiro que nós falamos lá no dia 15 de maio, nós falamos que você foi planejado. Ou seja, Deus, Ele não colocou você no mundo por colocar. Existe um plano, Edu. Existe um plano. Amém, querido? Existe um plano. Existe um projeto para você existir. E o primeiro plano que Deus teve para você é para que você o adorasse, para que você desse prazer a Deus. Amém? Nós temos a tendência de procurar dar prazer para nós mesmos, não é? É sim. Mas eu quero te falar que você só será feliz quando você procurar dar prazer a Deus. O segundo propósito de Deus, nós falamos no dia 22 de maio, é que você foi feito para fazer parte da família de Deus. A família de Deus é a igreja. Não tem outra família. A família é a igreja. Então, vocês que se converteram, vocês precisam se integrar à igreja. Amém? Precisam se batizar. Precisam começar a aprender as coisas de Deus. Porque senão as coisas ficam do jeito que sempre foram. Então, nós precisamos fazer parte da família de Deus. E fazer parte da família de Deus não é ser um consumista das coisas, um consumidor, ou um espectador. Eu devo ser um ator principal das coisas que acontecem na casa de Deus. Amém? Então nós precisamos fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito de Deus para você é que você se torne como Cristo, semelhante a Jesus. Você já pensou isso? Por que Jesus veio aqui? Deus não poderia ter mandado Gabriel? Deus não poderia ter mandado um anjo, um arcanjo, um querubim? Ele poderia, mas Ele enviou o Filho para que nós pudéssemos nos espelhar nele. Precisamos ser como Ele. E como que eu me torno semelhante a Jesus? Aprendendo o que Ele falou. E onde eu aprendo? Na palavra de Deus. Amém? Então a gente precisa deixar o Espírito Santo moldar a vida da gente. O quarto propósito, que nós falamos domingo passado, é que você foi moldado para servir a Deus. Toda a sua digital não é igual a de ninguém. A sua íris, não é igual a de ninguém. Os seus batimentos cardíacos não são iguais ao de ninguém. Por quê? Por que essa singularidade? Porque Deus te fez de forma especial. Para quê? Para fazer as coisas para Ele de forma especial. Amém. Que só você pode fazer. Amém? Eu não posso fazer o que você pode fazer. Então é importante que você descubra o que você pode fazer.
na obra de Deus. Amém? O quinto propósito e último que nós vamos falar hoje, porque o domingo que vem é o encerramento, é que você foi criado para uma missão. Você foi feito para fazer algo especial para Deus. Amém? E nós vamos falar sobre isso hoje. Você foi criado para uma missão. Amém? Amém. Você sabia disso? A gente vive num mundo tão massificado, em que as coisas são tão padronizadas, que a gente perde essa noção de que nós somos especiais e específicos para Deus, e precisamos fazer algo especial para o Senhor. E o que você precisa fazer? Qual é a missão que Deus tem para você? Eu queria que você olhasse comigo um texto na Bíblia, que está aqui em Mateus. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. O pastor vai falar hoje sobre você foi criado para uma missão. E a missão é essa aqui. Mateus 28, 19 e 20. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos ler juntos? Pega a sua Bíblia aí. E vamos ler juntos então Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém. Então eu queria ficar nessa primeira parte que Jesus fala. No versículo 19 ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso era algo tão importante para Jesus, era algo tão latente, porque essas palavras aqui foram as últimas palavras de Jesus. Antes dele subir aos céus, depois que ele ressuscitou, ele poderia se reunir com as pessoas e falar tantas coisas. Ele poderia falar: ó, lembra do que eu falei para vocês? Lembra do que eu expliquei para vocês? Ó, vocês lembram quando eu multipliquei os pães? O que eu falei para vocês? Ou então Jesus poderia falar assim: ó, vocês se lembram daquela parábola que eu contei do filho pródigo? Mas Jesus não fez isso. Um pouco antes dele subir aos céus, Jesus fala para eles esses versículos aqui que nós lemos: vão e façam discípulos de todas as nações. E Jesus falou isso porque isso fez parte da vida dele. Ele fazia isso. E a gente tem a ideia de que falar de Jesus, de evangelizar, a gente tem um entendimento de que isso é coisa para o pastor fazer, ou isso é coisa para o evangelista fazer, ou isso é coisa para o diácono fazer. Mas isso é coisa para qualquer um fazer. Você que se converteu domingo passado, você já pode começar a falar de Jesus para outras pessoas. Amém. Amém? Amém. Amém, Paulinho? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque
Jesus é coisa simples. Porque falar de Jesus é eu falar o que está acontecendo comigo. Falar de Jesus é eu deixar as pessoas lerem a minha vida, olharem para mim. E na vida, no dia a dia, então, eu vou demonstrando para as pessoas que estão perto de mim o que aconteceu comigo, por que eu estou agindo dessa forma ou daquela forma, por que eu estou procurando não fazer o que eu fazia porque era contrário a Deus. E Jesus, na sua caminhada aqui, ele se encontra com algumas pessoas, e é isso que eu queria trazer hoje para você que está aqui. Eu queria que você saísse daqui hoje sabendo que amanhã Deus vai preparar pessoas que sentarão do seu lado no metrô, que sentarão do seu lado no ônibus, que sentarão do seu lado na faculdade, na escola, no trabalho. Pessoa que você vai atender no seu trabalho. Saiba, aquela pessoa é alguém que Deus colocou para ele olhar para você e ele ser tocado pelo Espírito Santo. Amém? Amém? E por que eu falo isso? Porque a gente vê na vida de Cristo. Cristo Jesus, nosso mestre, ele não ficava procurando pessoas específicas. As pessoas que chegaram eram as pessoas que chegavam próximas a ele, eram as pessoas que eram abençoadas. Pode ver, quem chegava, tocava em Jesus, era curado. Quem estava perto de Jesus, e Jesus olhava para ele, quem estava perto, e Jesus olhava, ele era curado. Quem Jesus tocava, por quê? Por que Jesus tocava nele? Porque ele estava perto. Então eu estou falando para você hoje, na autoridade do Espírito Santo, eu estou falando para você hoje que amanhã, depois da manhã, essa semana, Deus colocará pessoas para você trazer para cá. Amém? Sabe, Deus te colocou nessa igreja porque Ele tem um plano na sua vida não um plano só para você, um plano para a igreja. Amém. Para você fazer com que as coisas aconteçam aqui nesse lugar. Então, Jesus, ele ia, no dia a dia, ele ia passando perto das pessoas. E nós vamos ver algumas pessoas que Jesus passou perto. Lá em Mateus capítulo 4, conta a história de alguns homens que estavam perto de Jesus. E eu queria te perguntar, você está perto de Jesus? Amém. Sim. Aqui é o lugar onde Jesus está. A igreja é o corpo de Cristo. Então Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui. Sabe, lá na China, quando uma pessoa se converte, eles falam assim: Jesus tem agora mais 2 pares de olhos, mais um par de olhos. Quando eles recebem a pessoa na igreja, eles falam assim: Jesus tem agora mais 2 mãos. Sabe por quê? Porque você é a mão, os olhos de Cristo aqui na terra. Então aqui é o lugar onde Deus está. Então você está perto de Jesus.
E quando Jesus estava então perto desses homens aqui, lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, fala assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Veja bem, Jesus estava andando. Assim como você está andando para ir para o seu trabalho. Quando você está fazendo as conexões no metrô, passando da linha amarela para a linha vermelha, ou da linha vermelha para a linha amarela. Jesus, assim como você faz essas caminhadas, Jesus estava caminhando aqui. E fala aqui que Jesus nessa caminhada viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando? Eles estavam dentro da igreja, dentro do templo? Não, eles estavam trabalhando. Ou seja, Jesus, ele encontra as pessoas aonde elas estão. Então, quando você estiver passando em algum lugar, saiba que aquela pessoa é alguém que você pode falar de Cristo. Então, Jesus encontra esses dois homens lançando as redes. Estavam trabalhando no dia a dia, na luta, no pesado, puxando as redes. Eu não sou pescador, mas eu sei que não deve ser muito fácil ficar puxando rede, mas deve machucar a mão. E se tiver muito cheia, deve ser pesado. Mas Jesus, ele vai onde as pessoas estão. E nós temos que entender que nós devemos ir aonde as pessoas estão. Amém, queridos? Amém. A gente perde um pouco de tempo achando que esse não é o momento. Agora eu estou tratando de negócio. Mas quem foi que disse que Deus não gosta de negócio? Quem foi que disse que Deus não faz negócios? Deus faz. Então, todo lugar é lugar para nós nos envolvermos com as pessoas. Então Jesus, ele se envolve com Simão e com Pedro. E no versículo 19 fala que e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Quem inicia o diálogo é Jesus. Jesus se dirige a eles, conversa com eles. Se a gente ler esse texto aqui, lá em Lucas, no capítulo 5, nós vamos ver que não foram algumas coisas que aconteceram. Lucas 5 narra que esses discípulos estavam na praia e não tinham pescado nada. Estavam tristes, derrotados, machucados. E então Jesus aparece, e Jesus então faz aquela multiplicação, aquela pesca maravilhosa, não é? Fala para Pedro: Pedro, vamos lá para dentro do mar, vamos entrar lá, agora jogue a rede. Então, depois desse encontro, é que Jesus fala: agora venham e sigam-me. Sigam-me. Nós estamos realmente buscando seguir Jesus. Vamos buscar.
é fundamental na nossa vida nós fazermos isso. Seguir Jesus, onde Ele estiver. Então Jesus se relaciona com esses homens, entra na vida deles, nos afazeres deles, e fala: então venham e me sigam. No local onde eles estavam, Ele interage e Ele começa a conversar, começa a falar. A segunda pessoa que eu gostaria de falar para você, que Jesus evangelizou, está lá em João capítulo 4. João capítulo 4 conta a história de uma mulher simples que não sabe o nome dela. Mas foi alguém que desfrutou da presença de Jesus. Jesus, ele quer fazer parte da nossa vida. E a gente fica achando que Jesus só quer nos encontrar na igreja. Mas Jesus quer nos encontrar na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Jesus quer estar com você. Jesus quer estar perto de você. Então essa história aqui, João 4, fala que Jesus estava indo para um outro local que era oposto da onde ele estava. E para ele ir para aquele lugar, o trajeto normal seria ele passar por essa cidade de Samaria. Esse era o trajeto normal, era o trajeto mais próximo. Só que a cultura, as pessoas, a sociedade em que Jesus vivia, eles tinham um preconceito com relação a essas pessoas, os samaritanos. Porque eles eram pessoas que eram mestiços, eram judeus com outros povos. Então, eles viam que essas pessoas não eram pessoas dignas da presença deles, de estar com eles, de caminhar com eles. Então, o que eles faziam, os judeus lá, o povo que Jesus pertencia? O que eles faziam? Eles se desviavam, eles passavam por outro caminho, eles davam uma volta muito grande para não passar por ali. Então Jesus, ele não muda o seu caminho para não encontrar com alguém. Jesus continua na direção que ele iria fazer. Às vezes a gente tem dificuldades de relacionamento com algumas pessoas. E eu sei como que é. Isso acontece comigo também. Nós temos uma forma de ser. O ser humano tem. E às vezes nós ficamos tentando não se encontrar com algumas pessoas. Mas o Espírito Santo, ele fala para nós: não desvie o seu caminho, não evite as pessoas, não mude a direção
proteção para não estar perto de alguém. Porque essa pessoa é alguém que Deus quer falar com ela. E Deus vai usar você. Amém. Então Jesus, ele passando por esse lugar aqui, em João capítulo 4, fala que ele está com sede, e ele está perto de um poço, e ele poderia muito bem pegar água, mas para manter um diálogo com essa mulher, ele pede para ela e fala assim: olha, me dá um pouco de água. Ele inicia uma conversa. Ele inicia um diálogo com ela. E essa mulher, ela fazia parte desse povo, que não se relacionava com o povo de Jesus. E ele conversa com ela. Ele fala para ela que ele quer água, ele precisa de água. Então eles começam a conversar. E dessa conversa, desse diálogo, Jesus então traz a revelação dos céus para essa mulher. Quer ver? João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus conversa com ela, e ela fala assim para Jesus: olha, ela fala para Jesus no versículo, um pouquinho antes, no versículo 9, a mulher fala para Jesus assim: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí Jesus começa então a falar das coisas espirituais para ela. Fala assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Ou seja, Jesus sai do plano natural e entra no plano espiritual. E é isso que a gente pode fazer. Sabe, às vezes as pessoas perto de nós, elas estão passando por momentos difíceis na vida. Ou é o desemprego, ou é alguém doente em casa, ou uma situação de despejo, foi despejada. Então quando nós presenciamos esses momentos, é um momento para você trazer a visão espiritual para essas pessoas. É o momento de você falar, para nós falarmos para essa pessoa: olha, Deus vai trazer a direção para você e Deus vai operar nessa situação. Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora e isso vai acontecer. Aleluia. Nós vamos buscar do Senhor a direção que Ele tem para você. Falar para Ele: olha, eu não sei por que está acontecendo isso com você, mas olha, uma coisa eu sei: Deus vai operar nessa situação. Deus vai entrar com providência. Então, nos versículos 13 e 14, Jesus fala para ela assim, ó: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário,
a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Amém? Amém. Ou seja, Jesus traz de uma visão natural, Jesus traz uma visão espiritual. Jesus traz uma revelação especial. E aí você pode perguntar, estar perguntando, falando assim: mas eu não conheço nada da Bíblia, eu não sei como fazer. Sabe uma coisa que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus fala que quando nós abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo trará as palavras que nós precisamos falar. Amém. Amém? Então nós podemos cumprir a missão que Deus nos dá. Não precisa passar pelo intelecto simplesmente. Nós podemos falar das coisas que Deus está fazendo conosco. E Deus vai te usar de forma poderosa, de forma maravilhosa. O Senhor vai usar você de forma que você nem imagina, que você não pode nem pensar o que Deus vai fazer através de você. Então Jesus interage também com esta mulher, uma mulher samaritana, uma mulher que, além de ser de um povo que não se dava com o povo de Jesus, era uma mulher que, no contexto que eles viviam, era uma pessoa que não poderia estar conversando com um homem, porque era cultural isso. E além disso, essa mulher, ela tinha uma conduta questionável. Por quê? Porque provavelmente ela não tinha um casamento sólido. Ela devia se relacionar com alguns homens. Tanto é que ela vai no poço buscar água meio-dia, que é o momento em que o sol está mais quente, ou seja, o horário que ninguém vai. Por quê? Porque ela não queria se encontrar com as pessoas. Mas Jesus quis se encontrar com ela. Amém. Amém? Jesus quis se encontrar com ela. E Jesus quis se encontrar conosco. Amém. Onde nós estávamos? Quem éramos? Como vivíamos? O que fazíamos? Jesus chegou até nós e trouxe, de alguma forma, Ele trouxe a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer e levar para as outras pessoas. Levar o Evangelho de Jesus. E a terceira pessoa que eu queria falar com você, que Jesus conversou, que Jesus se relacionou, que Jesus evangelizou, está lá em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Conta a história de um senhor chamado Zaqueu, que tinha algo no coração. Ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria estar perto de Jesus. Só que ele não podia, por causa da sua situação pessoal. Ele era uma pessoa corrupta. E por estar nessa situação, ele não podia estar perto de Jesus, junto com os discípulos. Mas aqui no capítulo 19 de Lucas, fala que esse homem,
rico chamado Zaqueu, versículo 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que eram os arrecadadores de impostos. Fala no versículo 3 que ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Não conseguia. Queria estar perto, mas não podia. Queria se aproximar, mas não deixava. Sempre alguém entrava na frente. Sempre alguém tomava lugar. Então, em um determinado momento, ele pensa alguma coisa, faz um plano. Ele fala assim: ó, eu vou subir numa árvore, eu vou ficar lá e eu vou ficar perto de Jesus. Nada vai me impedir. Eu vou ficar perto dele. Aí aqui fala que ele sobe na árvore e ele fica lá olhando, olhando o movimento, olhando as coisas. E aí fala que Jesus ia passando, e é isso que eu quero que a gente pense nisso. Jesus ia passando com a multidão. Jesus tinha muita coisa para fazer. Jesus tinha muitas pessoas próximas a ele. Mas aqui fala que Jesus, quando ele ia passando, no versículo 5 fala que quando Jesus ia passando ali por aquela árvore, fala que Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ou seja, Jesus olhou para ele, onde ele estava. Assim como Jesus olha para nós, olhou para você, e assim como Jesus quer olhar para as pessoas que estão perto de nós. E aqui nesse versículo fala que Jesus, depois de olhar para Zaqueu, Jesus fala com Zaqueu. Ele começa um diálogo, ele começa uma conversa. Ele se relaciona. E Jesus fala para Zaqueu assim: eu quero ficar em sua casa hoje. Então aquilo foi uma surpresa para Zaqueu. Como que esse homem, um mestre, uma pessoa tão importante, quer ficar na minha casa? Uma casa onde ninguém quer estar, mas ele quer. Amém? Amém. Jesus quer estar com você. Amém. Talvez você perceba que algumas pessoas não gostam de estar com você, mas Jesus quer estar com você. Amém. E existem pessoas que fazem parte do seu convívio que pensam assim também. Pensam que ninguém quer estar perto, que ninguém se preocupa, que ninguém gosta. Então nós precisamos fazer como Jesus fazia. Jesus olha para a situação dele e fala assim: olha, eu quero ir na sua casa. Aquele lugar que ninguém quer ir, eu quero estar lá. Amém. E além disso, eu quero jantar com vocês aqui. Amém, Jesus. Amém? Sabe, gente, quando a gente começar a se aproximar mais das pessoas, vai ficar mais fácil para a gente. Vai ficar mais simples as pessoas verem aquilo que Jesus está fazendo conosco. Então, irmãos, evangelizar era algo tão importante para Jesus, que ele trata com eles, como eu falei no começo,
no último momento praticamente da sua vida. Ide e fazer discípulos. Isso era tão importante. E Ele quer que nós façamos isso. Amém? É muito fácil. Eu volto a repetir aqui uma coisa que o Espírito Santo falou comigo. Ele vai colocar pessoas na sua vida essa semana. Vai colocar pessoas. E sabe, se você começar a falar, o Espírito Santo vai te usar. Não se preocupe. O que falar, como falar. Comece a falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Então o nosso último propósito é esse. É evangelizarmos, falarmos de Jesus para as outras pessoas. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria encerrar essa nossa mensagem, mas eu não posso encerrar sem perguntar uma coisa. Você veio aqui, veio hoje, e talvez você está caminhando aí com as pessoas, talvez até caminhando com alguém que entregou a vida a Jesus. E você está aqui hoje. Sabe, Deus ele trata de forma pessoal com as pessoas. E eu queria perguntar nessa noite, antes de nós passarmos para as outras partes que vamos ter ainda nesse culto, eu queria perguntar para você se você não quer entregar sua vida a Jesus hoje. É muito fácil. É simplesmente eu falar para Jesus: Jesus, venha conduzir a minha vida agora. Eu troco de lugar contigo. Eu saio do volante. Eu saio da direção. Eu quero que tu sentes no banco de motorista da minha vida. Eu quero que tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Amém? Eu sei que algumas pessoas já fizeram isso. Então, se você já fez isso, você não precisa fazer de novo. Jesus já está na sua vida. Mas se você não tem certeza, eu queria que você hoje, num ato de fé, falasse para Jesus isso. Amém? Você pode fechar seus olhos. Eu queria, se tem alguém aqui na situação, eu queria que você desse um sinal. Eu vou orar com você. Nós vamos começar a conhecer essa vida maravilhosa que Deus tem para você. Amém? Alguém quer fazer isso hoje? Levanta sua mão, eu quero orar com você. Alguém nessa situação hoje? Domingo passado tivemos 4 pessoas. Domingo retrasado tivemos 2 ou 3. E hoje tem alguém nessa situação que quer falar: Jesus, eu quero que tu toques em mim. Alguém aqui? Amém. Glória a Deus. Todos nós já estamos nessa direção. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por esse tempo. E ó Pai,
Usa-nos, Senhor, para levar a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Depois dá uma salva de palmas.